Bom, pessoal, eu sou o Rony Guimarães, né, o professor da parasitologia, e nós vamos aqui abordar outro assunto, a protozoologia. Protozoologia para o ensino de ciências e biologia. Inicialmente, vamos estudar giardíase. A giardíase, né? O gênero Giardia inclui flagelados, parasitos do intestino delgado, de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, tendo sido possivelmente o primeiro protozoário intestinal humano a ser conhecido. Portanto, trata-se de um parasita eurixeno, né? Giardia, também denominada giardíase, né? Também denominada lamblíase, é a infecção do aparelho digestivo pelo protozoário flagelado, Giardia intestinalis ou Giardia lamblia, também, que habita o intestino dos seres humanos e de outros mamíferos. Nos países em desenvolvimento como o Brasil, a giardíase é uma das causas mais comuns de diarreia entre crianças e nos países desenvolvidos é o parasita intestinal mais comumente encontrado no homem. No Brasil, frequentemente a infecção por giardíase varia de acordo com a população e a região estudada. A classificação de Giardia. A classificação da Giardia lamblia é a seguinte. Pertence ao reino Protozoa, né, o reino protista, filo Sarcomastigófora, a classe Zoomastigófora, a ordem Diplomonadida, a família Hexamitidae e gênero Giardia, a espécie Giardia lamblia ou ainda Giardia duodenalis, Giardia intestinalis também. A Giardia é um protozoário flagelado que apresenta duas formas evolutivas principais, os cistos e os trofozoítas, que diferem quanto à organização estrutural e bioquímica. Ambas as formas podem ser eliminadas nas fezes, sendo que nas fezes diarreicas são encontradas trofozoítas e nas formadas são encontrados os cistos. Os trofozoítas são formas móveis e ativas do protozoário, uma vez que a presença dos flagelos lhe permite um deslocamento rápido e irregular. É encontrado no intestino delgado e é a forma responsável pelas manifestações clínicas da infecção. Morfologicamente, possui a forma de pera, mede cerca de 20 micrômetros, comprimento de 10 micrômetros na largura, e apresenta 4 pares de flagelos, sendo um ventral, um caudal, um posterior e um anterior. Os cistos são estruturas de resistência responsáveis pela transmissão do parasita. Caracterizam por serem ovais, elipsoides, medindo cerca de 12 micros de comprimento e 11 a 12 micros de largura. Possui a parede externa glicoproteica. Observamos 2 a 4 núcleos com um cariossomo central e corpos parabasais. No slide, então, a gente encontra a estrutura de um protozoário na sua forma trofozoítica, né? Apresentando o núcleo, os corpos medianos, né? Os axonemas e flagelos. O cisto, a sua forma de resistência, é responsável pela transmissão da doença, tá? Possui características de 2 a 4 núcleos, formato oval, fibrilas, né, em corpos escuros e parede cística. Tá? A figura mostra, então, o protozoário com as suas principais estruturas, né, apresentando também a parede cística que representa, que caracteriza o protozoário na sua forma cística. A biologia do parasito. Os reservatórios. Os reservatórios de Giardia são seres humanos, animais domésticos e selvagens. Portanto, mais uma vez, um parasita eurixeno, né? Por admitir vários hospedeiros. Os cistos presentes nas fezes dos seres humanos são mais infectantes do que os provenientes dos animais. O hábitat do animal, do protozoário, é o intestino delgado do homem e de outros animais. A transmissão ocorre de forma passiva, né?
portanto, fecal oral, através da ingestão dos cistos de protozoários, seja por água, alimentos ou ambientes contaminados. Pode ocorrer também transmissão direta de pessoa para pessoa por meio de mãos contaminadas. A giardíase é uma doença encontrada em ambientes coletivos, tá? Enfermarias, creches, internatos, por exemplo. Tem um período de incubação que varia de 5 a 25 dias, com a média de 7 a 10 dias. E após esse período, pode aparecer, né, as infecções sintomáticas típicas. O ciclo biológico da giardia é do tipo monoxeno, ou seja, é preciso somente um hospedeiro para que o parasita complete seu ciclo evolutivo. Então, mesmo sendo um parasita eurixeno, parasitando cães e o ser humano, por exemplo, mesmo assim, o protozoário completa o seu ciclo em um único hospedeiro, portanto, monoxeno. A infecção se inicia quando o hospedeiro ingere alimentos ou água contaminada com cisto de giardia. Ao passar pelo estômago, inicia-se o processo de desencistamento, que se completa no duodeno e jejuno. Após desencistamento, o parasito agora, na forma trofozoito, multiplica-se por divisão binária longitudinal e assim colonizam o intestino, fixando essa mucosa intestinal por meio do disco adesivo. O ciclo se completa quando os parasitas insistam-se novamente, principalmente na região do seco, e são liberados juntamente com as fezes para o meio externo. A figura mostra o ciclo representativo, né, de giardia monoxeno, a ingestão de alimentos e água contaminados, né? Os trofozoítas multiplicam-se por divisão binária, permanecem no lúmen ou aderisam à mucosa intestinal, se insistam quando o parasita transita em direção ao colo. O estado de cisto é achatado mais comumente em fezes não diarreicas, né? Achado, né? Mais comumente em fezes não diarreicas. E eles são eliminados, contaminam o ambiente, os alimentos, né? A água e ingeridos novamente pelo seu hospedeiro. Outra figura mostrando o ciclo monoxeno ocorrendo num animal doméstico, o cão, e a gente também observa outros hospedeiros, como um gato e uma criança, né? Caracterizando, então, que esse protozoário é um protista eurixeno, isto é, não tendo exigência ou ainda não tendo especificidade parasitária, portanto, eurixeno. Os sintomas e as manifestações clínicas, né, da giardíase. A maioria das infecções por giardia é do tipo assintomática e ocorre tanto em adultos quanto em crianças, né? Nos pacientes sintomáticos pode-se observar diarreia, né, normalmente bem líquida, cólicas abdominais, mal-estar, flatulência, náuseas e vômitos, né, e emagrecimento. Nas infecções crônicas, os sintomas mais comuns são fezes pastosas, esteatorreia, fezes gordurosas, né, e com forte odor, perda de peso também importante, tá, e cansaço, depressão. O diagnóstico da giardíase é feito por exames clínicos, né, através dos exames clínicos, laboratoriais e imunológicos. O exame, contudo, vale ressaltar que somente a clínica do paciente não é suficiente para um diagnóstico definitivo, sendo apenas sugestivo, havendo, portanto, a necessidade de complementação com exames parasitológicos ou imunológicos, tá? O diagnóstico clínico é sugestivo em crianças de 8 meses a 12 anos, onde há sintomatologias mais indicativa. São as fezes diarreicas com esteatorreia, isto é, gordura nas fezes, né? Irritabilidade, insônia,
náuseas, vômitos, perda de apetite, acompanhada ou não de emagrecimento e dores abdominais. Contudo, como dito anteriormente, é fundamental o diagnóstico laboratorial para a confirmação diagnóstica. E o diagnóstico laboratorial, ele é feito pela confirmação parasitológica, né? Encontrando os cistos, os protozoários, né? Nas fezes do hospedeiro. E também pode ser feito também por testes imunológicos. O exame parasitológico consiste na identificação dos cistos ou trofozoítas nas fezes, conforme dito. O médico deve repetir o exame pelo menos 3 vezes em dias alternados antes de fechar o diagnóstico. E os métodos mais utilizados para o diagnóstico do dia a dia são os exames diretos para fezes diarreicas e testes de concentração e sedimentação, como o de Lutz, né, e Faust. Os testes imunológicos podem ser empregados a partir do teste de ELISA, né, o método da imunofluorescência também indireta, e também o método de PCR, reação em cadeia de polimerase, é uma técnica extremamente sensível e específica. Entretanto, devido ao custo elevado, tem sido limitado na rotina, mas bastante utilizado em estudos epidemiológicos. Tá bom? O tratamento da giardíase. O tratamento para a giardíase é feito utilizando medicamentos como metronidazol, né, o tinidazol, secnidazol, albendazol. É importante salientar que todos esses medicamentos devem ser prescritos por um profissional habilitado, tá? E é importante também saber que não pode ser tomado com bebidas alcoólicas até 4 dias após o tratamento. E seus medicamentos são contraindicados para gestantes. Como medidas de prevenção ou profilaxia, a giardíase é feita através da adoção de medidas de higiene, como saneamento básico, construção de instalações sanitárias adequadas, rede de esgoto, né? O tratamento da água, higienização dos alimentos e ingestão de água fervida ou filtrada, clorada, né? Combate aos vetores mecânicos, moscas, né? E outros insetos, que são vetores mecânicos desses agentes parasitários. O tratamento dos doentes também é uma forma de prevenção, pode ser utilizado como forma de prevenção. A amebíase, ou disenteria amebiana, né? É uma doença também causada por protozoário e algumas espécies de amebas podem ser encontradas no homem, e entre elas a entameba histolítica e a entameba coli. A única espécie patogênica em determinadas condições é a entameba histolítica, por isso ela é considerada como um agente etiológico ou agente causal, né, da amebia, ou disenteria amebiana, uma vez que a entameba coli vive como comensal no intestino grosso. Classificação da ameba, né, da entameba histolítica. Ela pertence ao reino protozoa, ou protista, filo Sarcomastigófora, subfilo Sarcodina, subclasse Rhizópoda, a classe Entamoebidae, né, ou Lobose, a ordem Amoebidae, família Entamoebidae e o gênero Entamoeba, da espécie Entamoeba histolítica. Morfologia de entameba histolítica. Uma vez que o agente etiológico da amebíase é a entameba histolítica, descrevemos sua morfologia, né, e com breve diferenciação com a entameba coli, que é uma ameba comensal que também vive na região do intestino grosso, mas que desenvolve um ciclo biológico não patogênico para o hospedeiro. As amebas podem apresentar-se da forma trofozoítica, pré-cistos, metacistos e formas císticas, mas principalmente
trofozoítas e cistos, que são as formas evolutivas utilizadas no diagnóstico. Os trofozoítas dentro da ameba histolítica medem em torno de 20 a 40 micrômetros. Geralmente tem um só núcleo e é nítido a diferenciação em endo e ectoplasma. Reproduzem-se por divisão binária, né? E são formas muito ativas, podendo observar duas formas trofozoítas. A forma magma e também a forma minuta. Tá? Os cistos são esféricos ou ovais, medindo de 8 a 20 micrômetros de diâmetro. Podem ser encontrados de 1 a 4 núcleos. No slide, então, a gente observa o protozoário com as suas principais estruturas, a ameba histolítica. O núcleo, cariosoma, cromatina, o endoplasma, o ectoplasma e também a formação de pseudópodes. Aqui um cisto de Entamoeba coli, né? Apresentando inclusive a sua parede cística. E a gente comenta então sobre a biologia do parasito, né? O hospedeiro é o homem, Entamoeba histolítica, portanto trata-se de uma protozoose de caráter humano, então uma antroponose, né? O hábitat. As formas trofozoíticas não invasivas localizam-se na luz do intestino grosso e as formas trofozoíticas invasivas na mucosa intestinal, fígado, pulmão, rim e cérebro. Okay? A transmissão da amebíase pode ocorrer de forma direta, através das mãos sujas, de pessoa a pessoa, ou indireta, né? Através da contaminação de alimentos pelos cistos, veiculação de cistos pela água e transporte mecânico por insetos, por exemplo, moscas. O período de incubação pode variar de 2 a 4 semanas, né? Ainda de dias, meses ou anos, ok? O ciclo da Entamoeba é histolítica, né? As amebas intestinais possuem um ciclo relativamente simples, do tipo monoxeno, isto é, ocorre em apenas um hospedeiro, sem a necessidade de um hospedeiro intermediário. Ele possui uma particularidade por ser capaz de desenvolver um ciclo não patogênico, ou seja, em que o trofozoíta, né, permanece na luz intestinal, e um ciclo patogênico, em que ocorre a invasão tecidual na parede intestinal, fígado e outros órgãos. A infecção inicia-se com a ingestão de cistos, geralmente através da água e alimentos contaminados, isto é, de forma passiva, por fezes de indivíduos portadores de Entamoeba histolítica. Estes cistos passam pelo estômago e chegam ao final do intestino delgado, o início do intestino grosso, onde inicia o desencistamento, liberando então a fase metacística, que se alimentam e sofrem sucessivas divisões binárias, dando origem a 8 trofozoítos. Vamos observar o slide. O slide, então, mostrando o ciclo, a gente percebe o indivíduo se alimentando, né? Cistos eclodem no intestino delgado, resultando em trofozoítas que colonizam o intestino grosso. Os trofozoítas reproduzem-se por divisão binária e invadem o revestimento do intestino, resultando nos sintomas colite, diarreia, disenteria, né? Estes cistos podem ser eliminados nas fezes, né, e serem ingeridos através da água ou alimentos contaminados por material fecal humano. Mas também pode ocorrer a amebíase extraintestinal, onde os trofozoítas, né, que é a forma invasiva, invadem os vasos sanguíneos do intestino grosso e são transportados para outros órgãos do corpo, chegando ali ao cérebro, aos pulmões, né, ao fígado, causando a amebíase extraintestinal.
Aqui mais uma figura mostrando também o ciclo representativo de outra forma, né? Mas que representa a mesma coisa, tá bom? A ingestão dos cistos, que chegam ao intestino e que podem também se encontrar fora do intestino, caracterizando o ciclo extraintestinal. Os sintomas ou manifestações clínicas da amebíase, né, ou disenteria amebiana. A entomeba histolítica tem sido considerado, né, o protozoário, como um potencial agente patogênico, que pode causar sérios danos ao intestino, colite, disenteria e outros órgãos extraintestinais, principalmente no fígado, amebiana, fígado abscesso, né, o abscesso amebiano no fígado. E as manifestações clínicas da amebíase são classificadas em amebíase intestinal e amebíase extraintestinal, conforme já mostrou o ciclo biológico. Foi mostrado no ciclo biológico. A colite disentérica, disenteria amebiana, manifesta-se geralmente de modo agudo, com fezes contendo muco ou sangue, cólicas intestinais, tenesmo, né, dores no ânus, náuseas e vômitos. Pode haver febre, as evacuações ocorrem com maior frequência. O diagnóstico da amebíase pode ser feito por exames clínicos, laboratoriais e imunológicos. Vale ressaltar que somente a clínica do paciente não é suficiente para o diagnóstico definitivo, sendo apenas sugestivo, havendo, portanto, a necessidade de complementação com exames parasitológicos ou imunológicos. O diagnóstico clínico é difícil, pois as manifestações clínicas da amebíase são muito comuns às de outras doenças, como salmonelose e disenteria bacilar. Desta forma, é fundamental o diagnóstico laboratorial para a confirmação diagnóstica. E esse diagnóstico laboratorial, ele pode ser confirmado através do exame parasitológico ou imunológico. No exame parasitológico, os métodos consistem na identificação dos cistos ou trofozoítas nas fezes, né? E isso são vários métodos que possam ser utilizados em laboratórios de parasitologia, como, por exemplo, o método de Hoffman, Pons, Janner, o método de flutuação de Willis, né? E também o método de centrifugação, através do método de MIF, né? Mercúrio, iodo e formol. Os métodos imunológicos mais utilizados para o diagnóstico da amebíase são o ELISA, né? E também imunofluorescência indireta, também o PCR. O radioimunoensaio também. Tá? O tratamento da amebíase é feito utilizando os medicamentos metronidazol, secnidazol, onidazol. É importante saber que todos esses medicamentos devem ser prescritos pelo médico, né, ou pelo profissional habilitado. Tá? E como medidas de prevenção, ou profilaxia, é feita através da adoção de medidas de higiene, como a ingestão somente de água filtrada, saneamento básico, lavar bem as mãos após utilizar o banheiro, lavar em água corrente e higienizar frutas e legumes e verduras. Tripanossomíase americana ou doença de Chagas, né? A gente fala tripanossomíase americana porque também existe a tripanossomíase africana, que não será abordada aqui, tá? Mas a tripanossomíase americana ou doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário, é uma parasitose exclusiva do continente americano. E no Brasil, atinge cerca de 36% do território nacional, atingindo mais de 2.450 municípios, que se estende desde o Maranhão ao Rio Grande do Sul. Tá? Classificação. A classificação do Trypanosoma cruzi é a seguinte. Pertence ao reino protista, né, o protozoa, o filo Sarcomastigófora, classe Kinetoplaster.
a ordem Trypanosomatidae, família Trypanosomatidae, né? O gênero Trypanosoma e a espécie que causa a doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi. As formas evolutivas, né, de acordo com a morfologia. O Trypanosoma cruzi depende em qual hospedeiro se encontra, se no hospedeiro vertebrado ou no invertebrado. Portanto, a gente já observa que trata-se de um ciclo heteroxeno, onde envolve um hospedeiro vertebrado e invertebrados. A forma mastigota, forma arredondada ou oval, com flagelo curto ou interno, né, sem se apresentar, é encontrada somente no hospedeiro vertebrado, e mais propriamente dito, nos macrófagos. A forma epimastigota, forma alongada, com cinetoplasto justamente nuclear, anterior ao núcleo, possui uma pequena membrana ondulante localizada lateralmente. Esta é encontrada no hospedeiro invertebrado, no Triatomídeo do barbeiro. E a tripomastigota, forma alongada, com cinetoplasto posterior ao núcleo, o flagelo forma uma extensa membrana ondulante, torna-se livre na porção anterior à célula. Essa é encontrada no hospedeiro vertebrado. Biologia do parasito. O Trypanosoma cruzi possui hospedeiros vertebrados e invertebrados, né? Dentre hospedeiros vertebrados, temos o homem tatu, o gambá, ratos, gato, cão e outros mamíferos. Trata-se, então, de um parasita eurixeno. E os hospedeiros invertebrados são os insetos triatomíneos, conhecidos popularmente como barbeiros. O hábitat do Trypanosoma cruzi. Nos hospedeiros vertebrados, o Trypanosoma cruzi pode ser encontrado intracelularmente, na forma mastigota, e extracelularmente na corrente sanguínea. A forma natural de infecção para o hospedeiro vertebrado é a forma tripomastigota metacíclica. Tá? Nos triatomíneos podemos encontrar as formas epimastigotas no estômago e no intestino. E o tripomastigota metacíclica presente no reto, que é a forma natural de infecção para o hospedeiro vertebrado. No slide, então, a gente percebe a figura dos 3 gêneros, né, principais de triatomíneos que ocorrem no Brasil. O gênero Rhodinus, Panstrongylos e o gênero Triatoma, aqui representados, né, pelas espécies Rhodinus prolixus, Panstrongylos megistus e Triatoma infestans. Aqui nesse slide também a gente percebe a presença dos hospedeiros vertebrados, caracterizando, né, o ciclo, ou melhor, a especificidade parasitária do tipo eurixeno, né? Temos aí o gambá, primatas, tatu, entre outros mamíferos. Transmissão. A forma de transmissão principal da doença, e a mais importante, epidemiologicamente, ocorre através das fezes ou urina do triatomídeo, vetorial. Contudo, também pode ser transmitida por transfusão sanguínea, congênita, né, acidental de laboratórios, transmissão oral, através da amamentação, por exemplo, o canibalismo e ingestão de triatomíneos infectados. O ciclo biológico do Trypanosoma cruzi. Ele é heteroxeno, conforme já foi descrito, né, envolvendo o hospedeiro vertebrado e invertebrado. Considerando, então, o mecanismo natural da infecção, o ciclo biológico se dá da seguinte forma. Quando o triatomínio ele faz o repasto sanguíneo, elimina fezes. Após se ingurgitar, elimina as fezes, né, com urinas. E a forma, quando contaminado, a forma tripomastigota metacíclica, que é a forma infectante. Estas penetram pelo local da picada e interagem com as células do sistema fagocítico mononuclear, principalmente com macrófagos da pele e mucosas. As formas tripomastigotas podem ser ingeridas por um inseto triatomíneo e, ao realizar um novo repasto sanguíneo, no estômago do inseto, estas formas transformam-se em esferomastigotas
e em seguida epimastigotas, indo para o intestino, onde se multiplicam por divisão binária simples. No reto desse animal, as formas epimastigotas se diferenciam em tripomastigotas metacíclicas, que são as formas infectantes para o hospedeiro vertebrado, sendo eliminadas pelas fezes ou urina. Então, o slide mostra, né, o esquema do ciclo evolutivo. O inseto, ele pica o ser humano, né, por exemplo, e ao picar-se e engurgitar, ele então elimina as fezes e urina contaminadas com o Trypanosoma cruzi, com as formas infectantes tripomastigota metacíclicas. Ao se coçar, por exemplo, o ser humano leva essas fezes até o local da picada. O protozoário, então, penetra na lesão, né, e é fagocitado por macrófagos que compreendem o sistema fagocítico mononuclear. Ali se desenvolve, se diferencia na forma mastigota, essas formas se dividem dentro do macrófago e são eliminadas na corrente sanguínea ou então fagocitadas por novos macrófagos. Na corrente sanguínea, são ingeridos novamente pelo treatomínio e assim fecha-se o ciclo. Os sintomas ou manifestações clínicas da doença de Chagas. A doença de Chagas, principalmente na sua fase aguda, apresenta sintomas genéricos, né, e inespecíficos, envolvendo prostração, diarreia, vômitos, anorexia, por exemplo, né, cefaleia e mialgias, dores musculares. Nos casos da transmissão vetorial, podem aparecer os chamados sinais de porta de entrada, também conhecidos como chagomas de inoculação, sendo mais indicativo deles o complexo oftalmo-ganglionar, conhecido como sinal de Roman. A fase crônica sintomática decorre com maior frequência de lesões cardíacas, como cardiomegalia, arritmias e comprometimento do trato digestivo, com megaesôfago e também megacólon. Então a gente percebe aqui o chagoma de inoculação, no slide, o sinal de Roman, apresentado após a picada, um processo inflamatório, né, que ocorre decorrente da picada do inseto e também com a inoculação de saliva, né, com propriedades anticoagulantes, que também desencadeiam essa resposta imune. Aqui, nesse slide, a gente apresenta a fase crônica, né, com alguns sintomas, como a cardiomegalia, o aumento do coração, o aumento do esôfago também e parte do intestino. O diagnóstico da doença pode ser feito por exames clínicos, né, laboratoriais ou imunológicos. Vale ressaltar que somente a clínica do paciente não é suficiente para o diagnóstico definitivo, sendo sugestivo, havendo, portanto, a necessidade de complementação com exames parasitológicos ou imunológicos. Tá? O exame clínico da doença de Chagas pode ser baseado na presença dos sinais de Roman, conforme foi mostrado no slide, né? Ou chagoma de inoculação, que são a porta de entrada do parasita, acompanhados de alguns dos sintomas descritos anteriormente. Pode ser feito também para o diagnóstico, além de clínico, o diagnóstico epidemiológico, que vai também da região onde o indivíduo ele mora, né, vai de dados epidemiológicos, da área geográfica. Muitos estudos fora da clínica, estudos epidemiológicos, podem contribuir para o sucesso do diagnóstico da doença. A captura dos insetos, a análise desses insetos em laboratório para averiguar se esses insetos estão contaminados ou não. Então, existem vários métodos que podem chegar ao diagnóstico. Tá? Mesmo assim, há necessidade, né, de confirmação do diagnóstico por métodos laboratoriais. O diagnóstico laboratorial baseia-se na fase aguda ou crônica, tá? Apresentando os resultados diferentes. Na fase aguda, pode-se utilizar exames parasitológicos, como o exame de sangue, a fresco, né?
corados por Gimes, cultura de sangue, biópsia, xenodiagnóstico, hemocultura, enfim. E também testes sorológicos que podem ser realizados nesta fase. São a reação de precipitina, reações de imunofluorescência indireta e o teste de ELISA. O tratamento. Da doença de Chagas limita-se em duas drogas conhecidas como nifurtimox, né, e também o benzonidazol. Vale ressaltar que isso deve ser conferido pelo profissional habilitado, pelo médico, e acompanhado por agentes de saúde. Ambos compostos têm indesejados efeitos colaterais tóxicos e não são eficazes contra todas as fases da vida do parasita, ou cepas do parasito, por causa da resistência às drogas. Métodos de prevenção profiláticos da doença de Chagas baseiam-se principalmente em medidas de controle do barbeiro, evitando que ele se prolifere nas moradias ou ao redor delas. Melhoria nas moradias, né? O controle também dos insetos em criadouros de animais domésticos, galinheiros, enfim, ninhos de animais, acúmulo de lenha, galpões, isso tudo deve ser averiguado, tá? É importante também a realização de medidas específicas por parte do poder público, como a realização de inquéritos sorológicos, entomológicos e a desinsetização, né? Pela vigilância epidemiológica. A leishmaniose. Leishmanioses são doenças, né, são zoonoses causadas por protozoários do gênero Leishmania. São endêmicas em 88 países e atualmente têm sido relatadas também em áreas não endêmicas. Podem apresentar-se sob as formas tegumentar, LT, aqui no Brasil, por exemplo, na América, LTA, leishmaniose tegumentar americana, ou a leishmaniose visceral, LV. No Brasil, a maioria das notificações de leishmaniose visceral ocorre na região Nordeste. A classificação do parasita, a classificação da leishmania é a seguinte. Ele pertence ao reino protista, né, o filo Sarcomastigófora, classe também como Trypanosoma quitenoplaste, né, e a ordem Trypanosomatidae, família Trypanosomatidae, e o gênero Leishmania. Aqui a gente não insere as espécies, porque são várias espécies de Leishmania, né, dependendo da doença. A morfologia. As leishmanias são protozoários digenéticos, né, unicelulares, encontradas nas formas promastigotas, paramastigotas, que são as formas flageladas livres, encontradas no trato digestivo dos insetos vetores. E na forma amastigota, cujo flagelo não se exterioriza, é encontrada no interior de células. Também, igual a doença de Chagas, principalmente no sistema fagocítico mononuclear, né, de hospedeiros vertebrados. Aqui a forma promastigota, apresentando suas principais estruturas, né? O cinetoplasto, o flagelo livre, né? A região anterior, região posterior. A forma amastigota dentro de um macrófago, né? São formas arredondadas que se multiplicam por divisão binária simples, apresentando também o cinetoplasto, né? E o núcleo do macrófago, aí apresentando a célula em si, e essas formas amastigotas intracelulares. Formas clínicas. As leishmanioses apresentam-se sob as formas clínicas cutânea, incluindo as formas cutânea difusa, cutânea mucosa e visceral. A leishmaniose tegumentar americana, LTA, também é conhecida como úlcera de Bauru, devido ao aspecto ulcerado que as lesões podem apresentar. Já a leishmaniose cutânea difusa, LCD, caracteriza pela formação de lesões difusas, não ulceradas por toda a pele. E a forma visceral caracteriza pelo parasitismo intenso e disseminado nas células do sistema fagocítico mononuclear.
Aqui a gente mostrando algumas lesões, né, da leishmaniose tegumentar, né? A leishmaniose tegumentar americana também é uma lesão indolor, de formato arredondado, né, ou ovalado, bordas bem definidas e elevadas, o fundo avermelhado, podendo, em alguns casos, ocasionar infecções secundárias, né, infecção bacteriana associada, que pode causar dor local e produzir exudato, sero purulento ou crostas. Aqui também a leishmaniose tegumentar americana, de forma difusa, né? No Brasil, causada por Leishmania amazonense. Tá? A infecção e a evolução clínica estão relacionadas às condições imunológicas do hospedeiro, claro, né? A sorologia mostra reduzida produção de anticorpos e a imunidade celular estará ausente. Mas, para outras infecções, a resposta imunológica é normal. Biologia do parasito. Os vetores, né? Na natureza, todas as espécies de leishmania existentes são transmitidas ao homem e a outros mamíferos por meio de picadas de fêmeas de flebotomíneos, hematófagos, ordem Diptera, né? Família Pscodidae, subfamília Flebotomine, especialmente a espécie Lutsomia longipalpis, no Novo Mundo, incluindo o Brasil, e o gênero Flebótomos no Velho Mundo. Recentemente, a Lutsomia cruzi foi considerada como um vetor em foco no estado do Mato Grosso do Sul. Pode haver ainda transmissão por transfusão de sangue e compartilhamento de agulhas. No vetor, os parasitas são extracelulares, né? E no organismo humano e de outros animais vertebrados são intracelulares. Na maior parte das vezes, as células parasitárias são macrófagos e monócitos. Aqui a gente mostra a imagem de um mosquito palha, ou cangalinha, né? Gênero Lutsomia. Os hospedeiros, as leishmanioses, tem como hospedeiro invertebrado o inseto flebotomíneo, conforme mostrado, e como hospedeiros vertebrados o homem e diversos outros mamíferos, caracterizando ser um protozoário eurixeno, né, não tendo especificidade parasitária. No Brasil, os mais importantes reservatórios da leishmaniose visceral são o cão, cães familiares do ambiente doméstico, e a raposa, né, do Sidium vetuluze, né, e os marsupiais de Delphis, por exemplo, gênero de Delphis no ambiente silvestre. Os marsupiais infectados no Brasil e na Colômbia. O ciclo biológico da leishmania é do tipo heteroxeno, envolve o hospedeiro vertebrado e também o hospedeiro invertebrado, né? Sendo o flebotomínio o hospedeiro vertebrado humano ou animal, né? Um outro animal. A infecção do vetor ocorre quando a fêmea do flebotomínio ingere macrófagos parasitados durante o repasto sanguíneo. No trato digestivo anterior do inseto, o macrófago se rompe, liberando formas amastigotas. Essas se diferenciam em promastigotas, que se dividem por divisão binária. As formas promastigotas transformam-se em paramastigotas, as quais colonizam o esôfago e a faringe do vetor, permanecendo aderidas ao epitélio pelo flagelo, que se diferenciam em formas promastigotas metacíclicas, que são as formas infectantes. A transmissão do parasita ocorre durante novo repasto sanguíneo da fêmea infectante. Ao picar o hospedeiro, liberam as formas promastigotas metacíclicas. No hospedeiro, estas formas são fagocitadas por macrófagos, diferenciam-se em amastigotas e multiplicam-se intensamente no vacúolo parasitóforo. O macrófago, repleto de formas amastigotas, rompe-se liberando essas formas que são, num processo contínuo, fagocitadas por novos macrófagos. Ocorre, então, a disseminação hematógena, né, para outros tecidos, outras células do sistema fagocítico mononuclear. O ciclo biológico, então, representado, né, em esquema já descrito, né, o animal, então, ele suga o sangue, ingere formas
amastigotas. Essas amastigotas se convertem no intestino do inseto em promastigotas e chegam ao final, migram para a glândula salivar. Na glândula salivar se diferenciam, então, em promastigotas metacíclicas, que são as formas infectantes para o ser humano ou outros animais. E no repasto sanguíneo, elas, então, inoculam estas formas no hospedeiro vertebrado. Os sintomas da leishmaniose tegumentar caracterizam-se pelo próprio aparecimento das lesões, né? Contudo, na forma visceral, ou calazar, assim chamado, da doença, né? Os sintomas são inespecíficos, o que dificulta muito o diagnóstico precoce. A forma sintomática do calazar, também chamada de forma clássica, né, é caracterizada por febre irregular, emagrecimento progressivo, hepatoesplenomegalia acentuada, edema generalizado, linfadenomegalia, cefaleia, dores musculares, além do comprometimento renal. O diagnóstico das leishmanioses é feito de acordo com a forma clínica da doença, tegumentar ou visceral. Ele pode ser feito por exames clínicos, laboratoriais ou imunológicos, né? O diagnóstico clínico da leishmaniose é baseado na característica da lesão que o paciente apresenta, no caso da LTA e dos sintomas, no caso visceral. Ambos os casos associados a histórico de residência em áreas endêmicas dos pacientes. São dados importantes, né? Os dados epidemiológicos. O diagnóstico laboratorial é confirmado, para essa confirmação, baseia-se na pesquisa direta do parasita ou dos seus antígenos. Na leishmaniose tegumentar, a pesquisa do parasita pode ser feita através da biópsia ou escarificação das lesões para a detecção do parasita. Exame direto, né? Ou exame histopatológico e cultura também são procedimentos utilizados. O tratamento da leishmaniose, de forma geral, baseia-se na utilização de antimoniais, né? Também outros medicamentos também são utilizados, é claro, todos eles descritos no slide, indicados por profissionais habilitados, né? Médicos habilitados devem acompanhar esse tratamento. Em qualquer dos casos, é fundamental que o tratamento seja precoce, tá? E como método profilático, ou de prevenção das leishmanioses, baseia-se principalmente em medidas de controle do vetor, tá? Uma vez que vacinas profiláticas, tanto para seres humanos como para animais, já disponíveis, né, de acordo com a literatura no mercado, requerem mais estudos. Malária. Malária é uma doença sistêmica causada por um protozoário no gênero Plasmodium, conhecida também como febre palustre, impaludismo e febre intermitente. Caracteriza-se pela ruptura de hemácias, febres típicas, né, com sudorese e calafrios pronunciados. É transmitida naturalmente ao homem pela picada de fêmeas do mosquito do gênero Anopheles, sendo uma das parasitoses que mais afetam o ser humano. A classificação desse protozoário é a seguinte: eles pertencem ao reino protista, claro, o filo é apicomplexa, a classe a Hematósia, né? A ordem a Hematopórida, família Plasmodidae e também o gênero Plasmodium. Aqui a gente não cita algumas espécies porque existem várias espécies do gênero Plasmodium. Falcíparo, Malari, Ovale, Vivax, enfim. A morfologia, né? O plasmódio apresenta formas extracelulares, esporozoítos, merozoítos ou ocineto, e formas intracelulares, os trofozoítas, os exquisontes e os gametócitos. Nas formas extracelulares, podemos encontrar estruturas chamadas de complexo apical, composto de rópteras, né, ou micronemas responsáveis por auxiliar na interiorização celular.
São estruturas que favorecem a entrada do protozoário na célula. A presença desse complexo apical caracteriza o nome do filo, apicomplexa, né? No qual o plasmódio pertence. As formas intracelulares do parasita não possuem complexo apical. O slide mostra as formas, né, o esquema das três formas aqui, o cineto, esporozoíto e o merozoíto, né? Esse slide, que também poderá ser verificado depois no seu material didático, seu caderno didático, ou ainda material que será enviado, a diferença entre o Plasmodium falciparum e o Plasmodium vivax. A biologia do parasita. O vetor da malária é a fêmea de um mosquito pertencente à ordem Diptera, infraordem Culicomorpha, família Culicidae, e do gênero Anopheles, descrito por Mengen em 1818. Esse gênero compreende aproximadamente 400 espécies, das quais cerca de 60 ocorrem no Brasil. No país, as principais espécies transmissoras da malária são Anopheles darling, né? Anopheles aquasilis e Anopheles albitarsis. Né? Tais mosquitos são popularmente conhecidos como carapanã, muriçoca, novela, mosquito prego, bicuda. Tá? Aqui a espécie de um Anopheles em hematofagia, né, se alimentando de sangue e defecando. É importante ressaltar que a posição, né, do mosquito como hospedeiro definitivo, porque a forma de reprodução sexuada do plasmódio ocorre no mosquito, no invertebrado, no hospedeiro invertebrado. O reservatório. O homem é o principal, a espécie humana, né, é o principal reservatório com importância epidemiológica para a malária humana. No ciclo evolutivo do plasmódio, ocupa a posição de hospedeiro intermediário, assim como aves, répteis e outros mamíferos, no caso de outros tipos de malária. É o que eu acabei de falar, né? O hospedeiro definitivo é o mosquito, por apresentar o protozoário na fase onde se reproduz de fase sexuada. E nesses hospedeiros vertebrados, a reprodução ela é assexuada. A transmissão da malária se dá somente através da picada de fêmeas do mosquito Anopheles infectadas por Plasmodium. Raramente pode ocorrer transmissão por meio de transfusão de sangue, transfusão sanguínea, contaminado, né? O sangue contaminado, ou do uso compartilhado de seringas contaminadas. Mais raramente ainda é a transmissão congênita. O período de incubação da malária varia de acordo com a espécie do plasmódio, né? São várias espécies, mas para o plasmódio falciparum de 8 a 12 dias. Vivax de 13 a 17 dias e o plasmódio malária de 18 a 30 dias. O ciclo biológico do plasmódio é do tipo heteroxeno. Claro, envolve o hospedeiro vertebrado e um invertebrado definitivo e hospedeiro intermediário. O ciclo evolutivo descreve, levando em consideração, o hospedeiro vertebrado e invertebrado. No hospedeiro vertebrado, a infecção malárica inicia-se quando o vetor, ao realizar o repasto sanguíneo, inocula as formas esporozoítas. Estes são infectados os hepatócitos, diferenciam-se dos trofozoítos pré-eritrocíticos, que multiplicam-os por reprodução assexuada, esquizogonia, dando origem a esquizontes teciduais, chamados de criptozoítas, posteriormente merozoítas. E ao invadir os eritrócitos, são chamados ao invadir eritrócitos. No hospedeiro vertebrado, a infecção malárica inicia-se quando o vetor, ao realizar o repasto sanguíneo, inocula as formas esporozoítas. Estes então infectam os hepatócitos, diferenciando-se em trofozoítas pré-eritrocíticos
que se multiplicam por reprodução assexuada, isto é, esquizogonia, dando origem a esquizontes teciduais, chamados de criptozoítos, e posteriormente em merozoítos, que irão invadir os eritrócitos, fase chamada exoeritrocítica. Ao invadir os eritrócitos, a fase eritrocítica, os merozoítos tissulares multiplicam-se por esquizogonia, com formação de novos merozoítos, que invadirão outros eritrócitos. Após algumas gerações de ocorrência de ciclo eritrocítico, ocorre a diferenciação das formas do parasito em estágios sexuados, originando os gametócitos, que não mais se dividem e que seguirão seu desenvolvimento no mosquito vetor. Ok? Ao realizar o repasto sanguíneo, a fêmea do vetor ingere as formas sanguíneas do parasito, contudo, somente os gametócitos evoluem no inseto. Inicia-se, então, o ciclo sexuado do parasito, também chamado de esporogônico. Por isso, o hospedeiro, o mosquito é o hospedeiro definitivo. Os gametócitos iniciam um processo de diferenciação em microgametócito e macrogametócito. Em seguida, ocorre a fecundação, com a formação de zigoto ou ocineto. O ocineto, então, migra para a parede do intestino, meio do intestino, onde insista-se, passa a ser chamado de oocisto. Em seguida, ocorre o processo de divisão assexuado, chamado de esporogonia, onde há ruptura da parede do oocisto e liberação dos esporozoítos formados. Estes, então, irão migrar para as glândulas salivares do mosquito e infectar um novo hospedeiro vertebrado quando houver um novo repasto sanguíneo, é claro. O esquema mostra toda essa descrição do ciclo, né? Com as diferentes fases no mosquito e também no ser humano, aí descrito ali como Homo sapiens. Os sintomas da malária. As manifestações clínicas variam desde mal-estar, cefaleia, o cansaço, né, dores musculares, mialgias, que antecedem a febre clássica da malária. Vale ressaltar que a periodicidade dos sintomas está diretamente relacionada com a espécie de plasmódio envolvido. A febre pode ser diária e, em seguida, assumir um ritmo terção ou quartão. 3 fases podem ser reconhecidas no acesso malárico. O calafrio, que vai ser caracterizado pela palidez, a cianose, a pele torna-se fria, bater dos dentes, né? Dura em média 15 minutos. A sensação de calor, com cefaleia intensa, a temperatura alcança os 39 a 40 graus, dura em torno de 2 a 4 horas. E sudorese, né? Queda da temperatura pela pele úmida. Né? A anemia, apesar de frequente, pessoal, apresenta-se em graus variáveis, sendo mais intensa quando envolve as infecções por Plasmodium falciparum. O diagnóstico da malária pode ser feito por exames clínicos, laboratoriais e imunológicos, tá? Contudo, vale ressaltar ainda que somente a clínica do paciente não é suficiente para o diagnóstico definitivo, sendo apenas sugestivo, ok? Havendo, portanto, a necessidade de complementação com exames parasitológicos e ou imunológicos, tá? O exame clínico, o diagnóstico clínico da malária é difícil, pois os sintomas iniciais podem confundir com os de outras doenças, né? Daí a importância de fazer um diagnóstico diferencial, com a leptospirose, por exemplo, né? O calazar, a doença de Chagas, hepatite, entre outras. O diagnóstico laboratorial definitivo da infecção malárica só é possível pela demonstração do parasito.
ou de antígenos relacionados no sangue periférico do paciente, pelos métodos diagnósticos especificados. Tá? Pode ser feito através da gota espessa, tá? É o método oficialmente adotado no Brasil para o diagnóstico da malária. O esfregaço delgado, este método permite com mais facilidade a diferenciação específica dos parasitos a partir da análise de sua morfologia e alterações provocadas no eritrócito infectado. Testes rápidos para a detecção de componentes antigênicos de plasmódios, né? Esses testes representam novos métodos de diagnóstico rápido da malária. O tratamento da malária visa atingir o parasito em pontos chaves do seu ciclo evolutivo. A decisão de como tratar a malária deve se abordar aspectos como a espécie do plasmódio envolvido, a idade do paciente, do hospedeiro, história de exposição anterior à infecção, quando houver, gravidade da doença e o custo da medicação. Normalmente usa-se a combinação de drogas em esquemas terapêuticos específicos. Tá? Vale ressaltar que todos essas drogas, esses medicamentos, devem ser prescritos por profissionais habilitados e devem respeitar o agente causal da doença, né? Porque a droga vai ser de acordo com o agente etiológico, vai ser administrada, vai ser indicada de acordo com o agente etiológico. No caso, o Plasmodium vivax, o Vale, o Plasmodium malariae, como por exemplo. Os métodos profiláticos da malária. A prevenção da malária pode ser feita em nível individual ou coletivo, né? Individualmente, pode-se adotar medidas de proteção contra o vetor, repelentes, telas nas portas, né? Adotar o uso de mosquiteiros e o uso de medicamentos também, antimaláricos, ao visitar áreas endêmicas da doença. Coletivamente, as medidas que podem ser adotadas são as borrifações, né, nas paredes dos domicílios, com inseticidas residuais, uso de larvicidas também, né, e medidas de saneamentos que podem evitar a formação de criadores do mosquito. Eu quero agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado.